A cada dia, né, a gente vai aprendendo mais. A gente acompanhou as suas lives lá e quanto conhecimento, né? A gente sabe que o que vem aqui é uma pontinha do iceberg, mas muito obrigada, gratidão pela tua vida, por um dia você ter atendido o seu chamado, Amém. né? Largado tudo para trás e dado esse passo, porque hoje você faz diferença na vida de muita gente. Você não é investidor financeiro empresarial, você investe numa coisa que é muito preciosa, que é em pessoas. Em pessoas, né, Miriam? Bom dia, bom dia. E para mim é um privilégio, né, investir em pessoas, porque eu entendo que a única maneira que nós temos para servir a Deus é servindo as pessoas. Quando nós falamos assim, ó, vou servir a Deus, né? Nós vamos no templo, é para servir os nossos irmãos, né? Ó, devolvo o dízimo, tô servindo a Deus, mas o dízimo é para quê? Né? Tô servindo os nossos irmãos. Então, tudo que nós falamos de servir a Deus sempre vai ser pro próximo. Então, quando nós servimos ao próximo, nós estamos servindo a Deus. E eu quero aproveitar aqui, Miriam, já mandar, se você permitir, dar os parabéns para um dos nossos franqueados, que é o André Giacomo, né? Tá fazendo aniversário hoje. E quero falar para você, André, que você é um presente de Deus na nossa rede, né? E nós temos orgulho de ter você como um dos nossos franqueados aqui em Maringá. Um forte abraço para você, queridão. Olha que bênção. E Miriam, hoje nós vamos falar, né, sobre empresas e algo muito interessante que eu tô meditando já faz uma semana é quando Elias, ele chega diante da viúva, né? Quando ele chega para a viúva, ele fala assim, ó, prepara para mim um pão, né? E ela olha e fala assim, Elias, mas eu não tenho, né? Eu só tenho para mim e para o meu filho. E aí ele fala assim, mas primeiro prepara para mim, né? Só que antes, quando Elias estava lá no riacho, a voz do Senhor veio até ele e falou assim, ó, vá até uma viúva que eu já ordenei para te sustentar. E isso é muito forte, porque aquela viúva, nós percebemos que tinha uma intimidade com Deus. Verdade. Porque se Deus ordenou, ela ouvia a voz de Deus, certo? Verdade. Então, só que aí que nós pegamos a situação de muitos cristãos, né, que estão ouvindo a voz de Deus, só que não obedece. Não, eles ouvem, só que não tem recursos para fazer aquilo que Deus está mandando. Nossa, verdade. Né? Assim, ouviu a voz de Deus, só que acaba e tem a promessa, você vai sustentar ministério, você vai enviar missionário, você vai desfrutar do melhor dessa terra, você vai viver uma plenitude com a sua família, né? E acaba não vivendo. Verdade. E o porquê, Miriam? Né? Aí que tá a grande questão. Nossa, o quanto de missionários, pessoas que eu vejo falando, eu queria fazer isso, né? Eu queria ajudar mais a igreja, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, e não consegue tirar do papel aqueles sonhos, aquelas coisas que o Senhor entrega. Por quê, Whindersson? Então... Por quê? Porque nós vemos que aquela mulher, ela ouvia a voz de Deus e ela já tinha o pão e ela já tinha o azeite. Só que ela tinha simplesmente pro seu sustento. Entende? E aí, Miriam, aqui que tá a grande chave. Tem pessoas que elas não conseguem sair delas. E tudo que elas fazem como empresário, elas estão pensando assim, eu preciso me sustentar, eu preciso pagar as contas, eu preciso do meu prolabore. E elas não vivem a plenitude que Deus já ordenou para elas. Né? Nós percebemos que ali o profeta, ele fala assim, ó, primeiro sirva os profetas. Enquanto o empresário, ele não tem uma mentalidade que a empresa dele é uma empresa do reino de Deus e que primeiro ele precisa aplicar os princípios. Se ele não aplica esses princípios, ele tem consequências. E esse consequência qual que é? Ó, eu só tenho para mim e pro meu filho e nós vamos morrer nisso. Então, infelizmente, o diabo, ele acaba prendendo as pessoas nesse sofisma, prendendo as pessoas com esse pensamento, né? Ó, você tem só para se sustentar. Você já participou de um curso que eu dou, Miriam, que é o Desfrute. Lá nós falamos da mentalidade de sustento, de segurança, né? Família, bem-estar e propósito. E o empresário, quando ele vive para o sustento, ele acaba deixando de lado o propósito, né? Mas eu quero falar aqui, ó, viva pelo propósito. Cumpra todos os princípios que a Bíblia te pede. E viva intensamente o seu propósito.
tenha a alegria, né, de viver o propósito. E algo que muito empresário deixa de lado é o foco no lucro, né? O brasileiro, e eu acredito que muitos aqui vão se identificar, Miriam. Como que ele faz as contas? Como que ele faz uma projeção de conta, né? Ele começa colocando assim, ó, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar as contas a pagar do mês. As contas a pagar. Só que a maneira certa, quando ele vai abrir uma empresa ou quando vai traçar a meta para o mês, primeira coisa que ele tem que se perguntar: o que eu quero de lucro? E daí ele fala assim, ó, esse mês eu quero 50 mil de lucro. Então ele coloca 50 mil, mais aluguel, mais água, mais salário dos funcionários, tal. Então, o lucro ele tem que ser primeiro, porque o lucro é bom. É com o lucro que ele desfruta com a família. Ele coloca como uma meta. Isso, o lucro que ele desfruta com a família, o lucro que ele abençoa o ministério, é o lucro que ele envia missionário, é com o lucro que ele troca de carro, é com o lucro que ele vai viajar, né? Então, a sua empresa tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito, e o primeiro propósito é dar lucro. Não é pagar as contas. Isso! Não é ficar todo mês empatado lá, ai, entrou, ai, graças a Deus, pagou os boletos, ai, já tá bom. E para isso é preciso virar a mentalidade. Ah, eu mato um leão por dia. Não! Né? Eu ganho meu lucro de cada dia. Lucro é bom. Eu desfruto, né, das riquezas do Senhor. Então, cada dia. Isso, só que é muito forte isso, Miriam. Você pode reparar, Miriam, assim, ó. Até isso acontece, essa lei de Deus, ela acontece até em ministério. Às vezes o pastor tá lá em um templo pequenininho, com 10 pessoas. Daí, e lota esse templo com 10 pessoas, ele fica ali 10 anos com 10 pessoas. Só que daí se o pastor decide, fala assim, eu vou para um templo um pouquinho maior. Daí ele vai para um templo de 50 pessoas. Daí lota aqueles 50 pessoas. Verdade. Já reparou isso? Já vi. Quanto mais cadeiras se coloca, a minha mãe, ela não colocava cadeiras porque ela falava, não, vai ficar vazia. E aí, uma época ela foi vendo que foi se enchendo as cadeiras, né, da igreja. Então, realmente, quanto mais lugar você coloca, mais pessoas ali estão. E semelhante na empresa. Quanto mais você foca no lucro, mais vai expandir o seu negócio. Não adianta, empresário, você orar para Deus ajudar você a pagar a conta. Não... Daí você faz a conta e, por exemplo, tem 20 mil de conta na empresa esse mês. Você praticamente trabalha pelos 20 mil. Isso. A hora que chega nos 20 mil, você cega. E pronto, Deus atendeu a sua necessidade. Ele supriu. Só que nosso Deus não quer suprir a necessidade, né? Isso aí ele já garantiu. Ele falou, eu vou suprir suas necessidades em glória. Nosso Deus, ele quer nos surpreender. Só que para que ele nos surpreenda, nós precisamos ter uma fé para isto, né? A fé, a certeza daquilo que não tem. Então, assim, empresário... Precisamos crer. Falamos sobre fé esse mês inteiro no nosso Instagram. Aí, ó, coloca lá, ó, eu quero 3 mil, vamos supor, seu faturamento ainda é baixinho. Eu quero 3 mil de lucro, né? E quero mais 20 mil para pagar as despesas fixas e variáveis da empresa. Mas todo empresário tem que ter foco no lucro. Não importa o tamanho da sua empresa. Não em pagar os boletos. Não em pagar boleto, porque boleto sempre vai existir, né? Sempre vai ter que repor mercadoria, sempre vai ter que pagar as coisas. Agora, todo empresário que cresce, Miriam, a mentalidade dele não está em pagar. Porque senão qual benefício ele tem, né? Volta a ser funcionário, porque quando funcionário ele não tinha preocupação com essas contas e tinha um salário. Né? E o empresário ele não pode ter essa mentalidade. Ele tem que falar assim, eu preciso de lucro. E todos os dias falar para ele, lucro é bom. Lucro é bom. Porque repete isso aí, gente. Lucro é bom. Escreve aqui no Instagram. Escreve no Instagram, tá lucro é bom. Olha, o consultor aqui lá da Hábitos, Leandro, já tinha escrito aqui, ó, lucro é bom. Lucro é bom. Isso mesmo. E é com lucro. Então, acorde todos os dias para abrir a porta da sua empresa, falando assim, hoje eu estou abrindo para ter lucro. Amém. Não fique focado nas contas. Não foque nas contas, pessoal, é isso mesmo. E para você que está endividado, o que é conta e o que é dívida, Miriam? Conta é até 90 dias de atraso. Passou de 90 dias de atraso, se tornou uma dívida. Né? Só que quando o empresário ele chega em um estágio que ele tem dívidas,
o que acontece? Ele se concentra nas dívidas. E ele fica administrando dívida. E dívida você não administra. Não. Não! Que faz? Quebrando paradigmas aqui. É verdade. Porque a pessoa pega e fica olhando para as dívidas. E aquilo lá, o Carlos pode explicar muito bem aqui. Ele vem amanhã. Isso, vai liberando o que? Cortisol. Estresse. E o cortisol estressa e paralisa. Então a melhor coisa que o empresário pode fazer é buscar renegociar essas dívidas. Se não conseguir, deixa elas lá. E fala assim, ó, pronto, eu não vou conseguir pagar agora. Não tem o que eu possa fazer. A única coisa que eu tenho que fazer é deixar elas de canto e vir trabalhar e me reanimar e ter foco no lucro, para que com o lucro eu consiga quitar essas dívidas. Então, não adianta, você que está com empresa, e acontece muito, Miriam, somente nesse começo de ano, fim de ano e começo de ano, Verdade. O pessoal se aperta bastante agora início do ano, porque tem muitas taxas, muitas coisas para pagar. E sem falar que nós vem do 13º, né? Verdade, então, o empresário ele paga o 13º, ele não recebe o 13º, né? Então é o contrário. E aí muitos deles entram em dívida nessa fase. E empresário, não adianta, né? Você administrar essas dívidas. Tem que pagar, entenda, o Whindersson está falando que tem que pagar as dívidas. Mas se você ficar focado nelas, você não vai conseguir. Você tem que focar na solução. Nunca foque no problema, foque na solução. E se a dívida é um problema, ela vai te paralisar. E é onde a sua empresa vai cada vez mais pro buraco. Então foque no lucro, que é a solução. E você vai conseguir avançar. Tá bom? Então, fez sentido, Miriam? Fez, nossa, bastante sentido para todos nós aqui, né? E eu lembro uma vez que você me ensinou algo de escrever bem grande aí, né? Abacuque 2:2, acho que fala, né? Escreva tão grande que você possa, que quem passar correndo possa estar vendo. Fala um pouquinho sobre essa ferramenta. Na verdade, assim, né, Miriam? Nós temos lá na Hábitos, né? Muito grande. Porque nós precisamos saber para onde nós estamos conduzindo a nossa empresa, para onde nós estamos indo, qual é a nossa visão, né? E nós precisamos comunicar para quem está em volta o que nós fazemos, né? Porque o empresário às vezes ele tem um sonho muito grande dentro dele, só que ele não passou às vezes nem para a esposa, nem para o marido, não passou para os funcionários, não passou para os filhos, e ele acha que aquilo vai acontecer. Só que só acontece aquilo que nós trazemos para fora. Só vai acontecer aquilo que nós externamos. Por isso que Deus pediu, né, para Abacuque escrever tão grande, que quem passa correndo saiba para onde ele está indo. Se eu passar na frente da sua empresa hoje, empresário, e entrar, quando eu entrar eu tenho que ter a certeza para onde você está indo. Né? Qual que é a visão dessa empresa? O que ele vai realizar nos próximos anos? Empresário, entenda, não vive igual a viúva, sem realizar. Não, eu vou morrer desse jeito aqui. Passar da fase da viúva. Tem que passar, tem que aplicar os princípios e ter a certeza assim, não, nós vamos além. Né? Nós estamos indo em um destino certo, em um caminho certo. E para que tudo isso aconteça, Miriam, a visão, né? É importante ter um quadro mostrando para onde vai. É preciso ter indicadores, que são as placas que nós conversamos um pouquinho semana passada, que nós falamos um pouco sobre ticket médio. É verdade. Né? Que aumentar o ticket médio. Você conseguiu aumentar, empresário? Você deu foco nisso? Responde aí no Instagram. Manda mensagem pra gente no 99702-2625. Você conseguiu aplicar, né, o último ensinamento da semana passada, né? De aumentar o seu ticket médio. Manda uma mensagem pra gente. Aqui no nosso Instagram também você pode estar mandando mensagem. A Nova Jerusalém falou assim que não achou sua página no YouTube. Como que tá lá no YouTube? O Whindersson Alves. O Whindersson Alves, procura lá. Ontem eu entrei na página dele, tava lá. Depois eu te ajudo. E tem bastante conteúdo, né, lá? Tem bastante. A gente tá liberando bastante conteúdo, graças a Deus. E então, o pessoal, por exemplo, eu tinha uma meta esses tempos atrás, eu escrevi ela numa folha colorida, bem grande, deixei colado na frente do meu computador. Todos os dias, sentar ali na frente e olhar para essa meta, me ajudou bastante para poder vencer.
sabe? E seguir. Parece que cada vez que eu olhava, aquilo me dava uma força. E é a endorfina que libera em você, né, Miriam? Ah, entendi. E é legal trazer esse paralelo, né? Ó, quem olha para onde está indo, numa foto, igual você fez, você tá liberando endorfina, que é o hormônio que vai te dar energia. Quem olha pra pilha de boleto, aí tá Quem- liberando cortisol. Cortisol, depressão, estresse. Então, e é olhar para aquilo que nos traz esperança, Verdade. né? Whindersson, vamos falar agora do Empresários do Reino, né? Que é um projeto muito lindo dentro da igreja, né, do Mevan. Então, vamos convidar o pessoal para estar participando, que vai iniciar agora dia 7, né? Vai iniciar dia 7, são vagas limitadas, né? Ai, Jesus. Será em torno de 40 pessoas. Já estamos com 23. Nossa, falta Nós poucas anunciamos agora, então vai faltar 17 vagas, né? E é um conteúdo riquíssimo. Empresários do Reino, ele surgiu, né? Eu pego lá e eu entrego um curso, né? Um curso de consultoria, né? Onde nós pegamos um empresário do zero e ali nós temos um caderninho, uma apostila com 20 perguntas que mudam a vida dos empresários. É importante ressaltar assim, ó, que nós tivemos depoimento de pessoas falando assim: hoje o que eu devolvo tirando o que eu devolvo de dízimo, as minhas ofertas são maiores do que eu retirava no início desse projeto. Nossa, que bênção. Né? Só de oferta, já é maior que o salário dele. No início. Nossa. Nós temos empresários que chegou no projeto, a empresa não ia, ele pausou a empresa, fechou e começou um novo empreendimento e hoje já tem um prolabore maior de 7 mil reais. Nossa, né? glória a Deus. E isso é muito bom. Eu né? participei de algumas reuniões no ano passado, realmente é transformador e é muito bom. Aonde que vai ser realizado esse curso? Ó, vai ser realizado lá no Ministério Mevan, né? Para você que quer ter todas as informações, é entrar na página do Ministério Mevan, Mevan Maringá, tá bom? Daí clica lá na bio, daí já vai mandar Encontro dos Empresários. Daí Ok. clicando, faça a inscrição. Certo. O valor, Miriam, assim, se fosse investir em um curso assim, seria em torno de 10 mil reais para ter o conhecimento que nós transmitimos lá. Serão 13 encontros, tá? Só que nós entendemos que não é de graça, é pela graça, né? Pelo que Cristo conquistou para nós na cruz. E aí nós trazemos somente pelo valor do material, que é uma apostila que é 30 reais. Nossa, é praticamente de graça. Isso. Mas dentro do reino de Deus, né? Essa é uma oportunidade para você que tava falando assim: ah, como é que eu vou aprender tudo isso se agora eu já estou endividado, né? Então agora que você mudou sua mentalidade e aprendemos hoje, né, a visionar no lucro e, né, e dizer que lucro é bom e não só pagar as contas. Agora você precisa conhecer as outras ferramentas. Vai lá na página do Mevan, faça a inscrição, né? Procure as informações e você só vai pagar o valor da apostila mesmo, que é de 30 reais. Qual que é a duração do curso? São 13 semanas. Amém. Tá bom? Toda terça-feira. E só não demore para ir, porque se nós falamos que não tem a vaga, não fique triste, tá, querida? Que às vezes você chegou um pouquinho O atrasado. povo da rádio Né? aqui, eles são assim, eles vão correndo. Depois que termina o programa, quando a gente anuncia esses cursos aqui, eu fico doida de mensagem até o final do dia, meia-noite. Ai, tem como escrever. Ó, então corre lá, vai até pelo menos meio-dia aí, já garante a sua vaga, porque são poucas, né? São poucas vagas, são limitadas. E essa é a oportunidade que você estava esperando. Esse é aquele momento que você não tem desculpa, porque 30 reais por um curso que vai durar aí várias semanas e vai trazer um conhecimento para você, para deslanchar a tua empresa, para você ser colocado aí no mercado aí como um empresário realmente do reino de Deus, né? E não um empresário sofrido. Então é uma oportunidade de você mudar a sua história. É isso mesmo, Miriam. E bastante pessoas me procuram aqui, né, no Instagram, falando da rádio. Falam assim, ó, eu gostaria de participar, mas eu não tenho condições. Então essa é uma baita oportunidade. Nós fazemos isso porque nós entendemos o poder, né, de Cristo e o poder do reino. E ali não é só o Whindersson, né? Nós temos o Carlos, que é nosso psicanalista, que faz parte do nosso time. Nós temos o Alisson, do que é um marketing. perito do marketing, Verdade. que muda uma palavra que ele fala, muda toda a visão sobre o marketing da empresa. Então, assim, é todo um time para servir esses empresários. É isso E aí é onde que nós falamos assim, é impossível dar errado.
Porque nós temos o conhecimento e temos o Espírito Santo. E tem a vontade e disposição de estar colocado no propósito de vocês, né? De investir em pessoas, né? Então, esse custo de R$30, gente, é só o valor da apostila mesmo. Você vai fazer uma impressão aí, eu sei quanto que custa. Não é barato, tá? Então, você aproveita essa oportunidade, manda aqui uma mensagem que a gente te orienta aí para você poder chegar até este curso aí, tenho certeza. Obrigada, Whindersson, que presente maravilhoso para todo mundo aqui. E vamos despedir do pessoal, né? Até quinta-feira que vem. Você está aqui toda quinta-feira. E vamos pegar um dia e falar sobre dízimo e primícias dentro dos empresários? Como que funciona? Eles têm bastante dúvida com relação... eu dizimo do lucro, do líquido do bruto. Dá pra gente elaborar um dia pra isso? Tá elaborado, semana que vem. Semana que vem, então? Seu pedido é uma ordem. Amém, glória a Deus. Então, você não pode perder o programa de quinta-feira que vem, Empresários com Propósito. Obrigado, pessoal. Um forte abraço e até a próxima semana. Deus abençoe. Tchau. Fiquem com Deus. Você acabou de ouvir Unindo Propósitos. A Rádio